tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai para mais um webinar do Inovatur. Temos aqui alguns convidados da FAPEC, depois serão todos devidamente apresentados, também com a Luana. E só para contextualizar rapidamente todo mundo, de novo eu sou o Thiago, aqui da Gestalt Open, uma das empresas que está envolvida com o programa, né, junto com a PESC e a Santur. E eu vou apresentar rapidinho para vocês, de uma forma bem mais resumida do que foi semana passada, quais são as etapas do Inovatur e como é que ele vai acontecer até março do ano que vem, né? Basicamente, o Inovatur ele é um programa de inovação aberta focado no turismo, né, para trazer inovações, trazer novos produtos e novos serviços para o turismo. E ele está dividido hoje em 4 fases, em 4 etapas distintas. A primeira fase, essa que a gente começou agora com os eventos de ativação e com os webinars, ela vai ocorrer até março. Então, por enquanto, nós estamos com um cronograma ali de 2 eventos por semana, né, um evento sempre focado no edital, em tirar dúvidas, em ajudar vocês a submeter suas propostas, e um outro evento sempre trazendo algum especialista da área do turismo ou também de empreendedorismo e inovação, com alguma pauta interessante para gerar alguns insights, para começar a criar uma cultura de inovação mais forte. Paralelo a isso, a gente tem uma segunda etapa já acontecendo, que é justamente o edital de seleção de projetos. A gente vai falar com mais calma nele hoje. A chamada está aberta, ela vai até o final de novembro. Depois a Lu e a Tatiana vão comentar mais as datas. Terceira etapa, ano que vem, nós teremos um Pitch Day. Os projetos que eles foram selecionados pela FAPESC, eles vão ter oportunidade de apresentar suas soluções de forma online em um evento que vai ser aberto. Então, a gente vai tentar reunir o máximo possível de pessoas para que todos possam compartilhar os seus produtos, os seus serviços, né, vender o seu peixe. E ainda ano que vem, só que sem uma data definida, será promovida uma rodada de negócios. Então, a gente já está em contato com algumas aceleradoras, com alguns grupos de investidores também, e com outras empresas para compor essa rodada. Isso vai ser um evento presencial, então, para reunir todos que foram contemplados pela FAPESC e todos que, de alguma forma, estão apoiando o evento, para gerar conexões, gerar negócios e também, possivelmente, gerar ainda mais fomento, né? Então, esse evento, ele ainda, como eu comentei, não tem uma data, mas a intenção é que ele ocorra após março, então, após o final do Inovatur. Vou passar a palavra para a Luana agora, terminar de compartilhar a minha tela, e aí a Luana pode iniciar a fala e depois passar a palavra para a gente começar já a tirar as dúvidas de quem está esperando. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a participação de todos interessados no programa Inovatur. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse edital, né, tirar algumas dúvidas que vocês tenham. E vou reforçar alguns tópicos dele agora, que eu já tinha falado no último webinar, mas sempre é bom reforçar. A questão do prazo de submissão, então a gente aí já está na segunda semana, né, de abertura do edital, ele iniciou no dia 23 de outubro, e ele vai encerrar lá no dia 27 de novembro, então são 5 semanas, né, e a gente está já na segunda, então já temos aí que os proponentes correrem para estarem já colocar o seu projeto da forma mais redonda possível, né. O horário, sempre é bom reforçar, né, todos estão meio que acostumados a ser meia-noite, ele encerra aqui às 18 horas, o prazo de submissão. Então, é um edital de fomento no valor global de 300 mil, onde vão ser aprovadas 13 propostas de inovação para a área de turismo, preferencialmente uma proposta no valor unitário de 23 mil por região turística. Quem tiver dúvida da localização do seu município dentro da região turística que está pleiteando o recurso, tem um link no edital do mapa, né, do Programa Brasileiro de Regionalização do Turismo, porque para o turismo a gente divide em 13 regiões, aqui o território de Santa Catarina, então é só visualizar através desse link. Com relação às temáticas, são 2 temáticas bem amplas, basicamente divididas uma para a parte de mercado mesmo, na questão de diversificação e competitividade no turismo.
Aí, como exemplo, desenvolvimento de dispositivos, né? Então, digamos, se alguma empresa quiser elaborar um aplicativo para algum segmento turístico que torne esse setor mais competitivo, como o caso de eventos, transportadoras turísticas, ou a parte de alimentação, hotelaria, enfim, a gente tem vários segmentos aí dentro do setor turístico. A outra temática, gestão pública, daí focado mais para a parte pública, seriam tecnologias também aplicadas para o setor, né? Dando um exemplo aí, talvez bem básico, talvez uma ferramenta de dados para tornar o destino turístico mais competitivo, quem sabe algo relacionado também, a gente tem a parte de rotas gastronômicas, gastronomia alemã, enfim, tem N possibilidades né, que pode ser colocadas aí como exemplo. Reforçar que eles precisam, esses projetos, essas propostas, estarem alinhadas com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS, e atender a região turística. Então, nesse sentido, seria interessante conversarem com o trade turístico local, as instâncias de governança, quem é de outras áreas, às vezes não é do setor turístico, né, é da área de tecnologia, às vezes é sempre bom conversar com esse pessoal na região e trocar algumas ideias, né, sobre o que vocês estão propondo. Claro que vão ser comprovados pelo endereço físico, né, a submissão dessa empresa. Um outro detalhe é que nenhuma região turística ela vai ser contemplada com mais de 30% dos projetos selecionados, né, ou seja, não serão mais do que 4 propostas por região turística, até para a gente também dar uma equilibrada. E, no mais, seria isso. Eu acho que outros detalhes a Tatiana depois vai colocar. Eu aproveito, então, para apresentar o pessoal da FAPESP, que está aqui presente com a gente. Desde então, já agradeço a presença do Amaury Bogo, que é o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESP. A Gabriela Maggi, que é a gerente de Tecnologia e Inovação. E a Tatiana Takimoto, que é a coordenadora do edital do Inovatur. Amaury, gostaria de dar umas palavrinhas para a gente, por favor? Boa tarde a todos e a todas que estão nos prestigiando. Eu fico muito feliz em poder estar nessa live, porque eu estou vendo que o objetivo principal do governo do Estado é justamente essa interação. Nós, como agência de fomento, e não só de fomento, mas de incentivo e elo de ligação no ecossistema, então, assim, a FAPESP, além de ter o papel preponderante de agência financiadora, ela também é a propulsora da gestão das prioridades que o Estado necessita em todas as áreas da ciência, tecnologia e inovação. E, através do nosso edital 09, de credenciamento dos órgãos da autarquia direta e indireta do governo do Estado, justamente ocupamos o nosso papel preponderante de ligar todos esses órgãos e, aqui presente, o Tiago com as empresas. Então, o link, o ecossistema está representado hoje por esse edital que foi lançado em parceria e que é esse o objetivo principal: melhorar a qualidade de vida do povo catarinense. Nós somos responsáveis pela gestão de recursos públicos que vem do povo e para o povo deve retornar. Então, é muito importante que nós sejamos transparentes, isonômicos e deixamos a oportunidade para que todos possam participar, porque os recursos, eles são limitados, são escassos, e nós temos que fazer uma gestão transparente. Então, o nosso papel como gestor público, como funcionário público, é poder fazer isso e deixar a comunidade, a população tranquila de que o nosso papel moral, social está sendo cumprido. Então, eu quero deixar aberto, o ponto principal é para os participantes poderem interagir, fazer perguntas, tá? E agradecer, então, a Luana, o Tiago, a minha equipe, através da Gabriela, a Tatiana e todos os outros, e que outros editais possam vir. Tentamos facilitar, porque Santa Catarina é um estado que tem uma das fontes de recursos, é o turismo.
Tá? Então, essa é uma iniciativa e que espero que sensibilize todos os gestores que possam participar ativamente em disponibilizar mais recursos para que ações dessa natureza possam ser disponibilizadas à população. Agradeço imensamente o convite, estamos à disposição. Muito obrigado, Luana. Obrigada, Mauri. Obrigada pelas suas palavras. Gabriela? Boa tarde a todos e a todas. Como a professora Mauri já colocou, né, a FAPESC ela é fundamental nesse processo de fomento a diversos setores do Estado, e a gente sabe que para Santa Catarina o turismo é uma das suas forças, e a gente sabe também que muito mais pode ser feito, porque nós temos as possibilidades de diversidade turística, se é assim que eu posso chamar, quando a gente fala do turismo, né, seja aquele familiar, o turismo gastronômico, cultural, histórico, esportivo, são tantas as possibilidades pelas quais uma pessoa viaja e quer conhecer um outro lugar, e o nosso Estado, ele fornece todas essas possibilidades, em toda a sua extensão. Só que nós precisamos organizar cada vez mais esse setor, e por isso, né, o lançamento de um edital voltado para a questão de tecnologia e inovação, porque a gente sabe que as empresas, os prestadores de serviço, eles podem se qualificar, se organizar melhor por meio de determinadas ferramentas, por aplicativos, por sistemas que podem ser desenvolvidos, e ao mesmo tempo também de novas ideias, que sejam, por exemplo, se pensar o design de experiência para o turista, né? Por que não se pensar ali uma inovação incremental que melhore a própria experiência do turista? Então, como desenvolver essas ideias? Então, esse é um edital, esperamos o primeiro edital de muitos, que faça com que se estimule cada vez mais o setor econômico catarinense voltado ao turismo, para que a gente consiga fortalecê-lo, criar uma rede de apoio, né, de desenvolvimento tecnológico, apoiando os prestadores de serviço nessa área, e que o objetivo maior qual é? Que Santa Catarina se torne uma grande referência, né, em termos de turismo para o nosso país, para o nosso continente e para o mundo, que as pessoas lembrem de Santa Catarina como um estado aquele, que eu posso ir da serra ao mar, que eu possa ir no frio, no calor, que tem boa comida, que tem boa gente, que tem bom esporte, e é isso, que é tudo muito bem organizado, né? Então fica uma experiência memorável em termos de turismo. Então é para isso que a gente está fomentando essa área por meio do edital, e esperamos que seja um sucesso. A gente está aqui para apoiar, e a Tatiana, que é a coordenadora desse edital, ela fez uma apresentação bacana para mostrar quais são os pontos mais relevantes do edital, para tirar essas dúvidas. A gente está aqui também para apoiá-la, né, e esclarecer, porque a gente sabe como é o primeiro edital, muitas são as dúvidas. Então, a gente está aqui para, né, poder apoiar aí nas dúvidas do início, de submissão das propostas, e depois aos contemplados também apoiar para o desenvolvimento aí do projeto. Então, é isso. Obrigada, Luana. Obrigada, Gabriela. É ótimo ter a parceria da FAPESC aí no programa para fomento mesmo. Muito obrigada. Tatiana, quer já falar e colocar a apresentação? Legal, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz com as palavras da Gabriela, do Amaury. O setor de turismo realmente é um setor muito importante para Santa Catarina, para o Brasil, e no nosso ecossistema de tecnologia e inovação até então não era tão foco, né, a gente não tinha trabalhado, dado tanta importância ao turismo. Não existe, por exemplo, uma vertical de turismo, onde a gente trabalha exatamente essas propostas de tecnologia voltadas para o turismo. O turismo hoje faz parte de uma vertical maior, que é a economia criativa, e focar e dar foco e relevância para esses projetos é de extrema importância, né? Como a Gabriela falou, para tornar Santa Catarina um estado referência em turismo, né? Isso para a gente é super importante. Então, eu trouxe para vocês um resumo do que está no edital, tá? São recortes do que está no edital, eu vou compartilhar a minha tela aqui.
Então, o que eu trago hoje são os resumos, né, as principais partes ali do edital, e vocês podem ir fazendo suas perguntas conforme forem surgindo as dúvidas, tá? Bom, começando com o nosso objetivo geral para isso, né? Então, a gente pretende selecionar projetos novos ou aprimorados voltados à inovação. Isso significa que a inovação pode ser disruptiva, ela pode ser incremental e sempre voltada ao desenvolvimento do turismo no estado de Santa Catarina. A gente vai selecionar soluções alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como bem disse a Luana antes, sempre voltado para o turismo, né? Os projetos inovadores e tecnológicos, considerando as novas práticas de mercado, projetos que contemplem soluções para mitigar os impactos econômicos frente à pandemia do novo coronavírus. Então, sabemos que o turismo foi muito impactado e ainda temos um bom caminho aí pela frente com essa pandemia, e projetos que visem mitigar esses impactos vão ser muito bem-vindos, tá? Propostas com potencial para, ao final do período de execução, ingressarem ao mercado turístico. Então, como vocês viram ali no edital, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nós vamos selecionar propostas que tenham, no mínimo, um MVP. Né? E a gente vai selecionar as propostas, a gente vai verificar o mercado, a gente vai verificar o que faz sentido, e, ao final, se essas propostas tiverem um grande potencial para estarem realmente no mercado turístico, essas são as propostas que nós iremos depositar nossa atenção, tá? E as temáticas, a Luana também já citou, que é diversificação e competitividade. Então, basicamente, trabalhar a inovação do setor de turismo, trabalhar projetos tecnológicos, né, que visem a diversificação, tanto de aplicativos, softwares em geral, tudo que traga competitividade para o nosso setor, Santa Catarina, Brasil, e também na gestão pública e no turismo. Então, softwares, soluções que possam contribuir para a gestão pública e para o nosso turismo. E aí eu trouxe aqui o que é a subvenção econômica, porque como a gente está selecionando projetos que, de uma certa forma, estão iniciando na tecnologia, estão iniciando, talvez seja o primeiro edital a submeter, então eu trago aqui uma pequena explicação do que é subvenção econômica. Essa concessão de subvenção econômica para inovação nas empresas já é um instrumento largamente usado em países desenvolvidos, né, operado de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio. Aqui no Brasil foi lançado em 2006, e foi, então, a primeira vez que foi utilizado no país. E o objetivo da subvenção econômica é promover um significativo aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas e da economia do país. Então, o governo investe em soluções, investe em propostas que possam trazer esse incremento da competitividade, que possa trazer uma inovação para o Estado. E essa modalidade consiste na aplicação de recursos públicos não reembolsáveis, que significa que não precisam ser devolvidos. Então, a gente apoia financeiramente a empresa utiliza o recurso e não precisa devolver. Isso significa subvenção econômica. Os recursos, o valor global é de 300 mil, e esses 300 mil são oriundos do orçamento da FAPESC. O valor será liberado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da FAPESC, pode ser ampliado conforme mérito e relevância das soluções apresentadas, e especialmente considerando o orçamento global do Estado, e também o aprofundamento da crise pelos efeitos da pandemia. Os recursos serão destinados a 13 propostas, então esses 300 mil serão divididos por 13 propostas, e será então uma proposta no valor unitário de 23 mil por região turística. Né? Eu coloquei aqui o link do mapa, que ali vocês podem ver, depois, se possível, a gente pode disponibilizar essa apresentação para vocês. Vocês podem ver ali, também está no edital, as 13 regiões
turísticas, tá? Que envolve a região dos cânions, envolve a Grande Florianópolis, envolve a região do norte ali, né, Joinville, Blumenau. E não havendo propostas classificadas que atendam aos requisitos mínimos de qualificação por região, os recursos serão disponibilizados para propostas classificadas segundo a ordem de classificação geral, que não foram selecionadas pela restrição orçamentária. Então, a gente vai distribuir, se não tiver nenhuma região, né, que tenha uma boa proposta, que não entre na nossa avaliação, a gente pode, então, dar esse recurso para uma outra empresa que esteja dentro da mesma região, por exemplo, Florianópolis, né? Então, se a gente não tiver, por exemplo, uma proposta lá da região dos cânions, e a gente tiver até 4 propostas de Florianópolis, da Grande Florianópolis, a gente pode, então, direcionar esse recurso para até 4 da mesma região. Contrapartida. A contrapartida é de, no mínimo, 5% do valor de fomento. Então, para cada empresa fica uma contrapartida de 1.150 no mínimo. Essa contrapartida é um valor que vocês vão depositar na própria conta do projeto, quando do pagamento da parcela do fomento. Então, se a FAPESC depositar metade dos 23 mil, a contrapartida deve ser depositada também metade de 1.150, sempre na mesma proporção. E a contrapartida poderá ser usada para as despesas de custeio e de capital, desde que associadas à execução de atividades do projeto. Então, tudo isso vai estar descrito no plano de trabalho de vocês. E o que é despesa de custeio? Pagamento de pessoal próprio alocado em atividades de pesquisa e inovação, respectivas obrigações patronais, a contratação de pessoas físicas ou jurídicas também entra em despesa de custeio, locação de bens móveis ou imóveis, desde que sejam efetivamente aplicados no projeto, gastos para introdução do produto, né, bem ou serviço, o processo no mercado, enfim, são despesas que vocês vão sinalizar antes no plano de trabalho, e aí a gente vai, junto com vocês, a gente vai auxiliá-los nesse processo. E despesas de capital, despesas realizadas com obras, instalações e equipamento material permanente. Bom, o que a gente entende por produto mínimo viável, ou MVP? É uma versão simples de um produto, no qual verifica-se o mínimo de funcionalidades para testar o produto e validar com o cliente. Ou seja, é um mínimo que o cliente precisa saber com relação ao projeto para ele dizer se compra ou não. E as ODS, eu coloquei aqui para vocês, né, mas vocês encontram facilmente isso na internet, são 17 os objetivos internacionais, e vocês podem verificar onde o projeto de vocês se encaixa dentro desses 17 objetivos. Bom, com relação aos critérios de admissibilidade, a empresa, com relação à empresa catarinense, tem que ser a instituição do coordenador da proposta, deve ter o registro ativo na junta comercial, deve ter objeto social que contemple atividade compatível com o projeto, deve conseguir garantir essa contrapartida de 5%, estar adimplente junto à FAPESC e ter cadastros atualizados na plataforma de CTI da FAPESC. E somente uma proposta será aceita. Tá? Não serão aceitos projetos de filiais de empresas de outros estados. Com relação à proposta, ser submetida por um único proponente, ser submetida online pela plataforma de CTI da FAPESC, a proposta sempre é a última proposta, que será a proposta válida, tá? Possuir um plano de trabalho com planejamento estratégico, com cronograma físico-financeiro e operacional por parte da equipe executora, conter os objetivos, referências, contextualizações, indicadores e mecanismos de certificação ou proteção da propriedade intelectual, apresentar um mínimo MVP e ter uma equipe registrada previamente na plataforma da FAPESC.
Eu acho que eu pulei aqui. O proponente. O proponente deve ser o representante legal ou coordenador da proposta, ter qualificação compatível com o tema da proposta, deve residir em Santa Catarina e deve possuir vínculo empregatício ou funcional com a empresa proponente. Ter anuência da empresa, garantindo todas as condições, caso o coordenador não seja o representante legal. E ter o currículo atualizado na plataforma CTI da FAPESC. O cronograma. O lançamento foi, então, no dia 23. A submissão vai até o dia 27, até às 18 horas, ficar atento a esse horário, tá? O resultado sai no dia 4 de dezembro. O prazo para a interposição de recursos é do dia 4 ao dia 11 de dezembro. E o resultado final no dia 18. Análise do mérito e seleção de propostas do dia 21 até dia 1º de fevereiro de 2021. Divulgação também em fevereiro, no primeiro dia. Prazo para a interposição de recursos administrativos de 1 a 5 de fevereiro. Divulgação do resultado, dia 12 de fevereiro. E a contratação dos projetos a partir do dia 1º de março. Tá? O prazo de execução, 12 meses a partir da publicação do Diário Oficial. Então, a partir da publicação do Diário é que a gente considera que o projeto está em execução, e a gente pode prorrogar por mais 12 meses, condicionado à avaliação do desempenho e dos resultados. Com relação à avaliação, a gente tem, então, análise de admissibilidade, que a gente vai ver se a empresa é de Santa Catarina, se o proponente é de Santa Catarina, tudo aquilo que eu comentei anteriormente, e aí depois, sim, vem a avaliação e julgamento do mérito da própria proposta. E o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o problema e o potencial de mercado, vamos verificar qual a dor desse mercado, a abrangência dele, o tamanho desse mercado, vamos verificar a concorrência e as tendências. O potencial de inovação, tecnologias utilizadas, o nível de domínio da equipe com relação a essas tecnologias e o grau de inovação. O potencial da solução, o produto atende os problemas do mercado? Vocês verificaram que existe uma dor, e a solução realmente atende esses problemas, resolve essas dores? O alinhamento das ODS e da região turística. O fator de risco, quais são os investimentos necessários para o desenvolvimento da proposta, quais são os riscos envolvidos e como esses riscos serão mitigados. O planejamento do produto ou serviço, então, qual será o plano de desenvolvimento de vocês? O planejamento e modelo de negócio, então, como será a implementação da empresa, no caso aqui, o desenvolvimento do MVP, a evolução desse MVP, e como vocês pretendem monetizar a solução? A equipe, a competência técnica e gerencial para tocar esse projeto, e o orçamento, o plano de aplicação dos recursos que vocês vão receber e o cronograma. Bom, esse é o e-mail, inovatura@fapesc.sc.gov.br. Vocês mandando esse e-mail vai chegar diretamente a mim, tá? Eu vou responder todas as perguntas que vierem, todas as dúvidas. O que eu não souber, eu vou perguntar para a Gabriela, para a Mauri, a gente está junto nessa, a Luana, a Tiago também, estamos todos juntos, e esperamos aí que todos tenham uma boa jornada, uma boa experiência nesse edital. Obrigada, Tatiana, obrigada pelas breves explicações aí. O objetivo era esse, a gente expor os principais pontos aí do edital e deixar agora a abertura para os presentes para tirarem suas dúvidas, seja através do chat ou também, eu acho que no caso, Thiago, é só pelo chat, né? Sim, só pelo chat do YouTube. Pelo chat do YouTube mesmo. Tá, eu não sei se tem já alguma, se quiser colocar, eu acho que poderia só, de repente, Tatiana, já esclarecer a questão da contrapartida, Sim. Que é obrigatório por lei, né? O ponto ali. Por isso que é exigido. Sim, é obrigatório por lei. Esse valor da contrapartida é depositado na mesma conta do projeto, na mesma conta onde é depositado o valor da FAPESC, os 23 mil, e será usado para o próprio projeto.
né? Mas a empresa deve, a gente costuma dizer no ecossistema de inovação, que os empreendedores e a empresa devem investir na sua própria ideia, né, no seu próprio produto. Então, isso faz com que a gente acredite também que, enfim, que o próprio empreendedor acredita na sua ideia, né? Mas isso sim é por lei, tá? E será usado para o próprio projeto. Eu gostaria só de complementar, Luana, porque por vezes o proponente ele pergunta, mas eu posso fazer uma contrapartida maior do que 5%? Pode. Entretanto, tem que ser lembrado que tudo que for colocado na proposta tem que ser seguido exatamente como está lá depois de contemplado, né? Quando a proposta ela é contemplada com o financiamento, né? O financiamento com a subvenção, o que acontece é o seguinte, se a pessoa colocou uma contrapartida de 10%, por exemplo, ela vai ter que cumprir aqueles 10%, nenhum real a mais nem a menos. Então, mas por lei, o que precisa é no mínimo 5%. Ótimo, Perfeito. ótimo. Eu acho que talvez uma outra dúvida aqui, até zero, eu já aproveito já para colocar, depois o Thiago acrescenta alguma outra, a questão das empresas não necessariamente serem do vínculo do turismo, né? Então, acho que no edital talvez tenha alguma dúvida com relação a isso, mas as empresas não necessariamente precisam ter o KNAI ali da área turística, né? Então, a gente é aberto ali até pela questão da tecnologia, né? Então, não sei se vocês gostariam de acrescentar algo, mas é o que já me veio de pergunta, né? É exatamente isso. Normalmente, as empresas de tecnologia não têm KNAI de turismo, né? Mas desenvolvem soluções para o turismo. Então, soluções voltadas para hotéis, para gastronomia, enfim, para gestão, tudo isso é válido. E não realmente... o que é importante ter se a empresa trabalha com Big Data, tem que comprovar que realmente tem especialistas que trabalham com Big Data para comprovar que vão ter capacidade técnica para desenvolver o projeto. Mas é isso, assim. Geralmente são empresas de tecnologia com KNAIs de tecnologia. A gente tem algumas perguntas aqui já. Teve uma, na verdade, que ela foi feita antes até da Tati apresentar, e eu já respondi por chat, mas talvez eu acho que vale comentar de novo o porquê da divisão, né? O Ismar, ele tinha perguntado se o valor global ali de 300 mil ele seria rateado entre os projetos, e a Lu comentou na fala dela, depois também comentou que tem um número específico de propostas. Lu, não sei se tu quer contextualizar o porquê desse número de 13 propostas, como é que isso foi pensado, para caso alguém tenha chegado depois, até já fica esclarecido isso. A 13 propostas foi no sentido de dar, a gente colocou prioritariamente, né, ali, de dar oportunidade para que cada região turística pudesse apresentar pelo menos uma proposta para sua região, né? Mas pode ser que não tenha propostas para todas as regiões, por isso que a gente colocou aquele limitador de 30%, e daí, no caso, 4 propostas no máximo por região turística, né? Então, é nesse sentido, serão 13, né? O objetivo é ter 13 propostas, mas não necessariamente possa ser que não tenha de todas as regiões, né? Então, por isso que está preferencialmente ali. Aqui, ele pediu, na verdade, para explicitar um pouco melhor o item 18.2 do edital. Rapidamente ele aqui para vocês, estou com o edital aberto. Também abri aqui o edital para dar uma olhadinha. O item referente à propriedade intelectual. Propriedade intelectual, né? O 18.2 fala sobre a FAPESC e a Santur, que não manterão para si qualquer percentual de propriedade intelectual sobre os resultados dos projetos. Contudo, terão garantidos o acesso permanente e gratuito às informações relativas aos projetos, bem como a licença gratuita de uso dos ativos de propriedade intelectual para a FAPESC e Santur. O que significa isso, né? A FAPESC, ela está com esse edital de fomento, como foi dito, a subvenção. É um recurso que é destinado às empresas e que não é um empréstimo, ele é dado às empresas.
A contrapartida no caso, havendo um desenvolvimento tecnológico que seja interessante para o governo, seja a Santur, como Secretaria de Turismo, ou a FAPESC, para que a gente possa fazer uso sem ter que pagar uma assinatura, por exemplo, de um aplicativo, uma vez que a gente já fomentou o desenvolvimento dele próprio. Né? Então, não é para uso comercial nada disso, mas vamos usar assim como um exemplo, de repente é desenvolvida uma plataforma de, sei lá, levantamento de dados turísticos por região. Isso interessa ao governo do estado, esses dados, esses indicadores, né, para poder até traçar decisões estratégicas. Então, como o governo ele já fomentou o desenvolvimento dessa ferramenta, então ele teria acesso a ela. Né? Então, seria, não sei se a Luana quer fazer algum comentário em relação a isso, mas eu acho que seria nesse sentido, né? Que a gente, obviamente, não vai ter o início ali da cláusula, fala que nós não temos a propriedade intelectual, vai ser da própria empresa, de quem desenvolveu, entretanto, a gente gostaria de ter acesso a uma determinada ferramenta, a gente nem sabe quais são as ideias que virão, né? Se for para o bem do Estado e para o bem da gestão do Estado. É só nesse sentido. Não sei se ficou clara a resposta. Eu acho que é exatamente nesse sentido mesmo, de propriedade intelectual mesmo, né? Na verdade, a Santur e a FAPESC, na constituição desse edital, não tem esses direitos, né, da propriedade. Mas, por outro lado, dependendo da proposta, caso haja interesse do governo, enfim, né, a gente não seria onerado nesse sentido de cobranças ou taxas, enfim, para fazer algum uso ou enfim, ter algum dado. Perfeito. Carlos, não sei se está respondida a tua dúvida, mas qualquer coisa só comenta de novo, tá? E depois a gente pode voltar um pouco nesse assunto. Tem uma pergunta do Ismar aqui, deixa eu colocar lá na tela para a gente. Tem um item do edital, e a Tati também comentou sobre a questão da empresa estar adimplente com a FAPESC, né? Ele está perguntando se de alguma forma existe uma associação, se a empresa ela tem que se associar à FAPESC, ou o que significa essa inadimplência. Tem que fazer um cadastro, sim, na plataforma da FAPESC, o cadastro da empresa. E inadimplência significa participou de um outro edital, como que está a prestação de contas com relação ao outro edital, né? Seria mais nesse sentido. Se é a primeira vez participando de um edital da FAPESC, então não teria com que se preocupar, né? Mas precisa fazer um cadastro, tanto da empresa quanto do proponente, da equipe, todos eles têm que estar no cadastro, não é uma associação, é um cadastro no site da FAPESC. Perfeito. Já vou encaixar a pergunta do Júlia, então, que é justamente com relação ao cadastro. Ele perguntou como é que uma empresa consegue se cadastrar. Ele disse que ele só conseguiu encontrar um cadastro pessoa física na plataforma. Bom, no site da FAPESC, se não me engano, aqui no edital também tem o site da FAPESC, onde você pode cadastrar a empresa. E vai direcionar também lá para o cadastro da proposta. Vou até abrir na plataforma, aqui. Né, Tatiana? No site, na plataforma. Na plataforma. Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo o link para vocês. Da Júlia, perdão, não é do Júlia. Se você puder mandar depois, ou... Pelo que eu acessei aí da plataforma da FAPESC, ele dá essas duas possibilidades. Quando tu está dentro da plataforma, tu pode se cadastrar como um CPF ou um CNPJ. Um CNPJ. Né? Na verdade, tu vai ter todos os editais que estão abertos nesse momento pela FAPESC, não vai estar só o Inovatur, porque tem outros ali. Tu vai selecionar aquele edital e daí vai submeter a partir dele. Aí, dele, tu vai conseguir colocar, né, de que forma que tu está se inscrevendo. Né? No caso ali, eu acredito que só vai ter abertura por CNPJ pela empresa, né? Que é o que está disponível pelo edital. Isso. De repente, talvez
uma opção seria fazer essa pergunta mais por e-mail para receber algo mais textual, um print, alguma coisa, mas por dentro da plataforma, né, eu já submeti alguns projetos lá, tem uma aba específica quando tu vai adicionar a proposta justamente para cadastrar a empresa, né, para selecionar a empresa. A Juliana está perguntando se tem algum modelo de projeto. Deixa eu colocar a pergunta aqui dela na tela. Se existe algum template padrão. Julian, desculpa. Julian, não tem um modelo padrão, mas a plataforma ela já vai solicitando ali, indicando o que precisa ser preenchido. Então, qual que é o objetivo da proposta, metodologia, e vai indicando também o número de caracteres. O que a gente orienta? Que seja o mais detalhado possível, para que quem for fazer a avaliação das propostas possa entender o que é o projeto, possa entender que o objetivo ele está indo de encontro com a metodologia, ou como vai ser feita aquela proposta, que está de acordo com o planejamento orçamentário, que tem detalhamento, por exemplo, todos que fazem parte da equipe, eles têm uma atividade no projeto, então que todos os pontos que estejam sendo descritos, eles façam essa costura entre eles. E que, para quem vai avaliar, entenda completamente como que é aquele projeto, como que ele vai ser desenvolvido, qual é o cronograma, quais as etapas, quais são os resultados esperados. Então, tudo isso está previsto na plataforma, você vai preenchendo à medida que vai avançando ali nas abas da plataforma. Eu acho que é legal reforçar, Gabriela, que pode ir fazendo e salvando, né? No caso, não precisa submeter no mesmo momento. Então, tu preenche um campo, exato. Aí depois tu salva e pensa mais um pouco, enfim, vai conversar com alguém sobre a tua proposta e depois continua, né? Exato, não deixar nada para a última hora, né, para justamente ter esse período de pensar, vou acrescentar essa frase, de repente vai ficar melhor para entender o meu projeto, e da mesma forma a plataforma é sempre bom, né, a gente às vezes tem queda de internet, ou muda a aba, aquilo que a gente escreveu acabou se perdendo, então cada vez que colocar uma informação, dá uma salvada, não custa, é um botãozinho ali, né, no rodapé da página, então vai salvando, depois pode entrar no dia seguinte, no outro, para estar atualizando e pensando melhor sobre a proposta, como ela está descrita, né? Com relação à forma, já está respondido, porque é a própria plataforma que vai pedindo, né, o formulário, então é só ir preenchendo mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aparecendo aqui. Thiago, eu copiei no nosso chat ali o link da plataforma FAPESC, aí depois você pode disponibilizar também para eles, tá? Tá, legal, coloco sim. A gente teve uma pergunta até nos outros webinars, né, Lu? Acho que a gente pode resgatar elas também, porque pode ser que tenha mais gente com esse tipo de dúvida. Uma delas a gente estava até conversando antes de iniciar a transmissão, que dizia respeito ao tamanho das empresas. Então, se um microempreendedor individual pode participar, se uma empresa, se tem limite de faturamento da empresa, então, quais empresas se enquadram, e também, bom, essa primeiro, depois eu faço outra. Tatiana, quer responder? Respondemos juntas? Pode ser. Tem que ter um CNPJ, né? A gente até verificou com a área de prestação de contas, que pode ser um microempreendedor individual, desde que tenha um contrato social, né? No caso do MEI, o Thiago mesmo estava levantando aqui, que tem que ser o certificado da condição de microempreendedor individual, que é um documento que comprova o registro como MEI, né? Então, mas a gente também vinha conversando que em termos de inovação, tecnologia, é difícil você ter uma proposta que seja só de um microempreendedor individual, né? Você precisa de uma equipe para desenvolver aí inovação. E então, qualquer tamanho de empresa, em princípio, né? Isso mesmo, qualquer tamanho, CNPJ catarinense, né? E tem que ter, no mínimo, apresentar no mínimo um MVP. Ali, diz que seria interessante ter um roteiro antes, para depois a pessoa entrar na plataforma e cadastrar.
passar uma dica que é uma coisa que eu costumo fazer, né? A plataforma da FAPESC até ela é interessante porque, como a Gabriela e a Tati comentaram, consegue preencher e salvar. Então, não precisa entrar nela, preencher e já submeter na hora. Então, dá para ir fazendo isso de forma faseada, tu consegue ir preenchendo e revisitando isso dias depois. Ou o que tu pode fazer também é gerar um arquivo, como se tu fosse imprimir a proposta, colocar isso num doc, e aí editando no doc, se for mais fácil para ti, e depois só copiar e colar na plataforma, né? A Juliana está perguntando o que é MVP. Deixa eu já responder para ela aqui também, Juliana. A Tati colocou na proposta, na apresentação dela, o MVP ele é o mínimo produto viável, né? Basicamente, tu já tem, não pode estar apenas com a ideia na cabeça, né? Tu já tem que ter uma validação feita, tem que estar resolvendo de fato o problema de alguém. Então, ter um nível mínimo de produto desenvolvido, por mais que ainda seja um protótipo, mas ele já tem que estar sendo usado, já tem que estar sendo testado por alguém. Inclusive, né, Tiago, esses termos, eles estão definidos ali no edital, porque muita gente tem dúvida. Então, tem lá o conceito de MVP no edital também. Assim como alguns outros, né? Alguns outros que estão lá também. Uma outra pergunta que surgiu assim que a gente começou a divulgar o programa, a gente recebeu algumas mensagens, tanto no Instagram como por e-mail, e era justamente com relação a respostas, né? Tinha muita gente procurando para ver se era possível mandar, por exemplo, algum projeto de evento, ou realizar um evento relacionado a turismo, realizar talvez uma corrida, realizar alguma aula pública, o como isso está enquadrado, como não estaria, né? Eu acho que cabe um ponto aí, só para a gente esclarecer que o nosso pessoal do turismo, eles estavam muito habituados antigamente, né? Antigamente não, mas acho que quase um ano atrás, ou 2 anos atrás, a gente tinha ainda um fundo estadual do turismo, né? Na antiga SOL, na Secretaria de Estado de Turismo. Então, o pessoal estava muito acostumado a propor projetos nesse sentido, para captação de recursos, para executar algum evento ou algum projeto de governança turística, digamos, de planejamento do turismo dentro daquele município, mas, assim, esse edital não é para isso, tá? Ele tem um escopo, um foco diferente para a inovação. Então, realmente, ele tem os critérios, ali são 9 critérios que a Tatiana colocou de avaliação, eles têm que abranger aqueles itens ali. Então, vamos ser bem criteriosos nesse sentido, até porque o diferencial desse edital é para isso. Não sei se vocês querem complementar, meninas. Pergunta do Thiago. É exatamente isso, Luana. Nesse ponto, a gente identifica a demanda que existe em desenvolvimento tecnológico para a área de turismo, e esse edital vai de encontro a isso, né, para que a gente comece a investir um pouco mais em termos de inovação e tecnologia aí no setor. E eu acho que também cabe esclarecer que, apesar de estar muito ligado com a tecnologia, mas a inovação não depende só disso, né? A tecnologia é uma ferramenta para isso, né? Então, não quer dizer que necessariamente precisa ter algo com tecnologia, né? Inclusive, Luana, se você me permite complementar, com relação à pergunta que foi feita sobre eventos, quero deixar bem claro que a FAPESC tem um edital chamado Proeventos, que é exclusivo para eventos, né? Que envolve tanto eventos acadêmicos, como eventos sociais, como eventos de todas as naturezas, ao qual a parte de turismo é amplamente agraciada. Então, o proponente que tem interesse em submeter ele não fará via esse edital específico que é para um produto ou serviço, e sim para o Proeventos, que tem fluxo contínuo, que agracia diferentes valores de 20 até 50 mil reais, dependendo se ele é internacional, nacional, regional ou local, tá? Perfeito, Mauri. Muito bem colocado. Nesse caso, a maioria é mais para eventos técnicos científicos, né? Não, pode ser feito também um evento de qualquer... não somente
Claro que o grande fluxo são eventos científicos acadêmicos, mas nós temos recebido várias propostas que têm sido agraciadas de eventos de diferente natureza que envolva ações, mitigação, né, incentivos às áreas estratégicas de Santa Catarina. E como o turismo ele é uma fonte de arrecadação muito forte, ele também tem uma capilaridade muito boa dentro do edital de Proeventos. Ótimo, ótimo saber. Gente, por enquanto não temos mais perguntas. Eu acho que a gente também já está caminhando para quase 1 hora aí de webinar. Lu, se quiseres talvez fazer algumas considerações finais também, depois a Mauri, Gabriela, Tati, eu acho que a gente pode caminhando para os encerramentos. Bom, eu queria agradecer aí, então, a todos que estão aí presentes, e o pessoal da FAPESC, a Mauri, Gabriela e Tatiana, estarem participando, esclarecendo as dúvidas do pessoal. Nosso objetivo é, na próxima quinta-feira, ter um outro webinar, e daí já é uma conversa com as pessoas do trade. A gente vai estar trazendo um representante da parte de transportadoras turísticas e de alimentação, de vários restaurantes similares. Então, se a proposta de alguém que estiver aqui nos ouvindo for dentro desses setores, desses segmentos, vai ser interessante participar, porque você vai estar ouvindo os representantes desses setores e eles vão estar colocando os desafios deles, né, do que aconteceu ou o que acontece também. Isso talvez possa facilitar vocês adaptarem a proposta de vocês nesse sentido também, né, porque a gente quer o quê? Que esse edital, ele tenha o máximo de inserção e ligação com o mercado, né? Então, é por isso que a gente também vai estar promovendo esses webinars com segmentos do setor turístico. Então, na próxima semana, a gente tem a previsão aí de talvez fazer um outro, né, com a FAPESC, de repente tirando mais alguma outra dúvida, porque o edital ainda está aberto e vocês vão escrevendo, vão submetendo, vão acessando a plataforma e pode surgir outras dúvidas. Então, na próxima terça, terá provavelmente uma outra com a FAPESC, que a gente vai estar divulgando isso nas redes sociais. Aí, na outra quinta-feira, a gente vai colocando outros setores também, aí a parte de eventos, né, a parte de agências de viagens, e assim a gente vai constituindo a nossa agenda. Então, no mais seria isso, agradecer a presença aí de todos, e se os colegas aqui também quiserem colocar mais alguma pontuação, fiquem à vontade. Bom, agradeço o espaço que vocês estão nos dando, porque é fundamental a gente esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas, né? Porque volta e meia as pessoas não se inscrevem, não submetem propostas porque acham, não, isso é muito confuso, acho que eu não vou conseguir. Então, é para desmistificar um pouco, né? O edital é uma chamada pública, é aberto a todos, e qualquer um pode participar, desde que, lógico, esteja dentro das características e possibilidades daquela área, né, em que o edital está aberto. A FAPESC, ela não tem só esse edital, esse é o 28º desse ano. A gente lança muitos editais para a área de ciência, né, de pesquisa, para eventos e para a área de tecnologia e inovação. E se vocês quiserem dar uma busca, está lá no site da FAPESC, né, então, e vocês podem também, em qualquer sistema de busca, colocar, né, FAPESC, por exemplo, FAPESC Proeventos 2020, e automaticamente ele já acha também o edital. Então, acho que é isso, vale sempre dar uma olhada no nosso site para vislumbrar quais são as chamadas que estão em aberto, às vezes não para vocês, mas vocês podem conhecer alguém que possa participar de outra, e é isso, a gente está à disposição aqui, tá? Esperamos aí que tenham muitas submissões nesse edital. Então, eu queria agradecer também, agradecer a todos e todas, né, que estiveram aqui com a gente, e não esqueçam que tem um e-mail, inovatura@fapesc.sc.gov.br, que vocês podem acessar, e esse e-mail vem diretamente para mim, e eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tirar todas as dúvidas aí de vocês. Então, não obstante, agradeço também a Luana e o Tiago e a todos que estiveram presentes.
e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento utilizando os nossos canais de comunicação. E, novamente, muito obrigado pelo convite, em nome da FAPESC e de toda a sua equipe. Obrigado, Amaury. Também, então, para fechar, agradecer muito a vocês pela disponibilidade, a Amaury, Gabriela, Tatiana, a Luana também, né, Lu, tá toda semana aí tocando esse projeto. A gente sabe o trabalho que deu aí, tanto tempo já planejando isso. O Ismar, ele já tinha perguntado do ProEventos também, eu coloquei o link ali para ele, também já coloquei o e-mail nos comentários para quem ainda tiver alguma dúvida, poder entrar direto, entrar em contato com vocês. Gente, brigadão para quem estava assistindo até agora, e mais uma vez obrigado a quem está aqui ajudando e participando. Vou encerrar a transmissão, quem tiver dúvidas, então, pode enviar pelo e-mail para a Tatiane, pode nos procurar também, tanto a Luana como eu, a gente tenta dar os direcionamentos. Lembrando que quinta-feira a gente tem mais um webinar e terça-feira que vem também teremos outro. Semanalmente a gente vai estar divulgando a agenda de eventos aí até o final de março. Valeu, gente, e até a próxima.